Bom dia a todos. Queria agradecer aí o jornalista Luiz Nassif pela essa brilhante ideia de discutir os temas brasileiros, e só do tema saneamento fazer parte dessas discussões do país já é um grande avanço, que até pouco tempo atrás o tema saneamento ficava restrito ao próprio setor, né? As reuniões normalmente aconteciam em salas onde o setor debatia seus próprios problemas, cada entidade seus pontos de vista, e via de regra todos iam para Brasília para reclamar dos problemas, né? Então eu combinei aqui com a organização, e que como a minha apresentação era a primeira, que eu ia fazer uma amostra do cenário, porque depois vários especialistas vão suceder, então vão abordar aí a matéria, né? Bom, já para provocar um pouco a discussão, eu tenho participado de muito evento sobre sustentabilidade. Estava lá em Manaus, a convite aqui da Sabesp, coordenei o workshop de saneamento lá no Fórum Mundial de Sustentabilidade de Manaus. Também pela primeira vez tinha um workshop de saneamento no meio de um fórum de sustentabilidade. Então a pergunta que se faz nós estamos muito longe da sustentabilidade e se mantém num cenário desse de saneamento, né? Quer dizer, o maior impacto hoje nos cursos d'água do Brasil são devido aos esgotos, isso é claro. A SOS Mata Atlântica acabou de lançar um estudo aí há 2 semanas atrás, mostrando que dos quase 50 rios analisados, nenhum dos rios analisados tinha condição boa ou ótima. Então, quem estava melhor estava regular. Então, não é um tema do Trata Brasil, isso é um tema do país, e é por isso que vale a pena exaltar esses eventos aqui, como esses aqui. Bom, o cenário, pelo próprio último SNIS publicado, menos da metade da população tem coleta, do pouco que se coleta, só 1/3 é tratado, e pelo próprio PlanSab, é o número da ONU, mas também está no PlanSab, são 10 milhões de brasileiros que ainda não têm banheiro no Brasil, não é nem rede de esgoto. Quer dizer, estamos muito longe desse país, dessa potência econômica, e esse é um dos motivos pelos quais o país não cresce no IDH. O Brasil é o número 84 no IDH mundial, porque o IDH não considera somente renda, mas considera escolaridade, mortalidade infantil, itens que a gente não consegue progredir por conta da falta de saneamento. Mesmo nos estados e cidades mais desenvolvidas, a gente ainda encontra isso aqui, né? Isso é uma foto aqui do estado de São Paulo, limite de municípios. Então mostra que mesmo nos lugares mais avançados ainda tem muito o que crescer. Isso, infelizmente, quando a gente sai fora aqui um pouquinho da área urbana, é muito fácil encontrar esses cenários aqui. Isso aqui, nós somos chamados pela Pastoral da Criança, que é nosso parceiro, desde a doutora Zilda Artes, e a Pastoral está espalhada por todo o país e vive essa realidade, e em alguns casos nos chamam para, enfim, ajudar a articular, conversar com a empresa de saneamento, ver se é possível melhorar a situação, e a gente, quando vai, documenta, fotografa. Bom, o cenário é desafiador, né? É um cenário gigante. Isso é uma tela da Bicom. Eu agradeço aí, Paulo. De vez em quando eu dou uma roubada numa tela sua lá, viu, cara? O cenário é muito crítico, né? Do país todo, tanto em coleta quanto em tratamento. Está evoluindo, mas os desafios ainda são gigantes. Se continuar no ritmo, a gente está muito longe do 2030, que é a data prevista no PlanSab, no Plano Nacional de Saneamento. A gente não consegue cumprir com essa meta colocada em discussão pelo Ministério das Cidades de 2030. Os impactos são brutais ao país, desde mortalidade infantil, mas afastamento ao trabalho, queda na renda, educação, os pediatras que estão lá no Trata Brasil mostram isso, temos estudos que mostram da Fundação Getúlio Vargas que crianças até 5 anos expostas a essas doenças acabam aprendendo menos na escola, são vítimas desse cenário, muito trabalhador afastado do trabalho, e sendo que até tem os pontos positivos, a valorização dos imóveis pela FGV, imóveis que passam a ter rede de esgoto chegam a se valorizar em torno de 18%. Então, na verdade, a gente está perdendo uma capacidade de
gerar salário, de gerar renda, de trazer turista, gerar postos de trabalho, e pela falta de saneamento, um dos motivos é que o investimento ainda é muito pequeno frente aos desafios que nós temos aí na área. Por outro lado, o brasileiro também não valoriza esses serviços. E isso é umas telas que eu sempre coloco, que eu acho que é fundamental bater nessa tecla. O brasileiro não se incomoda com os esgotos. Isso é a pesquisa do IBOP, estamos refazendo esse ano. Nesse momento, a equipe do IBOP está visitando 60 cidades brasileiras para medir o que mudou em 3 anos, mas quando a gente fez essa medição, quando a gente perguntava para o brasileiro o que era saneamento básico para ele, 31% das respostas não tinha absolutamente nada a ver com os 4 serviços que compõem o saneamento. Então, o brasileiro normal, médio, muitos não sabem nem o que é saneamento. Então, a gente muitas vezes tem que mudar a linguagem. Lá no Trata Brasil a gente fala de esgoto, quando quer falar de esgoto, a gente fala de água, quando quer falar de água, fala de lixo, quando quer falar de lixo, porque saneamento básico ainda é um termo que não é assimilado pela grande maioria dos brasileiros. E quando a gente fala de saneamento à saúde, olha quantas pessoas relacionavam diretamente as duas coisas, 3%. Então, uma coisa é o que essa sala acha de saneamento, outra coisa é o que o cidadão acha. Não? Quando a gente perguntava para o brasileiro médio, país todo, regiões atendidas ou não atendidas, o que deveria receber mais atenção dos governos, federal, estadual, do município, quando comparava segurança com o saneamento perde para desemprego, perde para a educação e perde para a saúde. Então, em qualquer comparação, o saneamento é menos importante para o brasileiro. Então, ele já mostra um pouco do que ele não sabe bem quais são os impactos que a falta dos serviços gera para ele. Consequentemente, não cobra. 84% das pessoas entrevistadas nunca cobrou esse serviço, nem do vereador, nem do prefeito, nem do governador. Então, é um tema realmente muito isolado, né? Não é priorizado na hora do eleitor. Agora, quando a gente está falando de municipalidade, é uma coisa interessante: 68% das pessoas identificam que o responsável é o prefeito. E foi uma surpresa para nós. A gente achava que ele ia falar governo, né? Governo. Aquele ente que é responsável por tudo no país. Né? Mas não. 68% diziam que é o prefeito, e não o governador e nem o presidente. Então, está claro que na cabeça das pessoas o saneamento tem que ser resolvido no âmbito local, né? Independente de ser uma empresa estadual que está prestando serviço, ou uma empresa privada, ou uma empresa municipal, ele acha que o elo de cobrança é o prefeito, né? Isso aí é um resultado bem interessante da pesquisa. E, bom, o resumo do próprio IBOP foi de que o saneamento não é uma prioridade para o brasileiro, na média do brasileiro não é prioridade. Existe um desconhecimento sobre o tema, apesar que ele identifica os responsáveis. Mostra que é uma questão quase invisível, que gera um ciclo perigoso, pois a maior parte dos que não possuem os serviços não se preocupa com isso. Quem possui os serviços está distante do problema, então não se preocupa. Quem tem não se preocupa, quem não tem também não se preocupa. O tema traz pouca visibilidade para a administração pública, isso também ficou claro na pesquisa, e os eleitores não valorizam. Então, esse é um dos motivos que o Trata Brasil gera tanta informação e, através da mídia, difunde isso para que o brasileiro entenda que é essencial para a vida dele, que cobre isso do candidato ao prefeito, ao vereador, para que isso chegue ao governador como uma forma de apoiar, que isso chegue ao governo federal como uma forma de das autoridades sentirem que isso lentamente passa a ser um tema de preocupação do brasileiro. Além desse vencer esse desafio da mobilização das pessoas, tem a questão da perenidade dos recursos. A se manter desse jeito, a gente precisaria de 6 PACs pelos números do PlanSAB, né? Isso aqui é uma tela do PlanSAB, só para água e esgoto 267 bilhões até 2030, né? Então, quer dizer, precisaremos de toda a atenção da população e mais um esforço de Estado e não de governo, né? Isso aqui não pode ser
governo do presidente Lula, a presidenta Dilma e o próximo presidente. Isso vai ter que ser algo para muitos anos, em se conseguindo utilizar os recursos que se coloca, que é outra fase difícil. Então, os números do Plano SAB mostram o tamanho do desafio, né? Quase 300 bilhões só para água e esgoto, 420 bilhões para juntar lixo, drenagem e as ações estruturantes que o governo federal propõe. Nós estamos falando de 420 bilhões até 2030. Isso mostra o tamanho do desafio para os 4 serviços do saneamento. É bastante. Infelizmente, a gente não consegue ainda usar os recursos na plenitude. Esse estudo a gente soltou a semana passada. A gente monitora o PAC 1 em esgoto, né? São obras de esgoto nas cidades acima de 500 mil habitantes, 114 obras. Esses números são do Ministério das Cidades, que nos forneceu os números, a Caixa Econômica Federal, BNDES. Essas 114 obras representam 4,4 bilhões nessa distribuição aqui, né? Um grande número de estados. Um resumo muito breve dos resultados, tá? Isso está lá no site do Trata Brasil, mas aqui dá para ver que o andamento, o Sudeste avançou muito rápido, do ano passado para cá teve um avanço. O andamento físico médio das obras está em 71%, o Sul teve uma melhoria muito expressiva, pulou de 16% para 52% de avanço, então houve um avanço muito grande. Compensação, a região Norte tem muito poucas obras e obras paralisadas, o Centro-Oeste com um avanço também muito pequeno e o Nordeste no meio do caminho aí, com um avanço médio de 48% na média. Então a gente pula de 54% na média brasileira, no avanço médio das obras, quando a gente tira o Sudeste, essa média cai para 42%. E o mais preocupante é que há 3 anos que essas obras continuam andando de lado. Então aqui o que a gente vê de obras que saíram de não iniciadas caiu, mas infelizmente o número de obras paralisadas vem subindo. Então muita obra começa e já para. Então aí você vê o número de obras paralisadas crescendo aqui, muita obra paralisada no Brasil, 5 anos de PAC 1 na relação de esgoto. Nós não estamos dizendo que o PAC não anda, que o PAC não. Nós estamos falando de um conjunto de 114 obras que a gente monitora desde 2008. Não estamos falando do PAC, não estamos falando de aeroporto, de estrada, nada disso. Aqui é uma amostra nas cidades acima de 500 mil habitantes, obras de esgoto. Não um sistema integrado, que não tem água, nada, é esgoto. Então, infelizmente, após 5 anos, na nossa amostra, tem 7% de obras concluídas nesse conjunto aí das grandes cidades. A gente pergunta, manda carta para as empresas, para os governos de estado, para as empresas de saneamento, naqueles casos onde as obras estão paralisadas, não iniciadas ou atrasadas, e aqui respostas, aqui é Mato Grosso, aqui é Ceará, aqui é Brasília, então as cidades respondem, então a resposta não é do Trata Brasil, vem dos próprios atores, né, quem foi atrás do recurso no Ministério, e a maior parte das respostas são ainda decorrentes dos projetos que foram mal feitos no começo do PAC, foram entregues com problemas técnicos e problemas de desatualização, necessitando então de reprogramação com a Caixa, novos contratos, novos cronogramas, readequação de planilhas, paralisação das obras para remoção de residências que antes não existiam e como o projeto está desatualizado, você tem que passar a tubulação e já não pode mais, problemas licitatórios, obras paralisadas pelo Tribunal de Contas e Ministério Público, burocracia, o atraso na lentidão da Caixa em vários casos e problemas até de licitação, problema de empreiteira que abandona obra. Então aqui as respostas que vêm dos estados e dos municípios mostram que existe uma gama enorme de problemas para que essas obras andem, né? Então a gente tem alguns casos de cidades grandes que as obras não avançam há muito tempo, casos João Pessoa, Fortaleza, Natal, Goiânia, Santo André, obras que não andam há 3, 4 anos que continuam paralisadas. Cidades
que avançar. Estou vendo a Belardo aqui em Salvador, melhorou muito, as obras em Salvador melhoraram muito, obras aqui de São Paulo andando muito rapidamente, Minas Gerais também, obras andando muito, Guarulhos, que é um caso que a gente critica direto, que Guarulhos as obras estão andando num ritmo muito bom. Então, as respostas vêm do mercado, do setor, não é Trata Brasil que tira do céu isso aí. As respostas mostram as dificuldades aí que a gente está tendo e nosso objetivo é chamar a atenção para que governador, prefeito se juntem para poder fazer com essas obras andem, porque é uma população esperando por isso, né? Não é a obra pela obra, mas existe uma população esperando por isso. Um outro projeto que a gente tem na Bacia do Turvo, como a gente está falando aqui de bacia hidrográfica, a gente procura também apoiar, que esse projeto a gente faz junto com a Agência Nacional de Águas na Bacia do Turvo Grande, estimulando os municípios a despoluir, a fazer seus planos municipais de saneamento. A gente compartilha com essa ideia de que tem que tratar o tema por bacia. Acho que isso é fundamental, porque as cidades que estão em torno da bacia têm características comuns. Então é uma ação interessante que a gente avalia, né? E os planos municipais de saneamento, que a gente acredita que é um grande avanço da lei, junto com a regulação, são os dois grandes avanços que a lei de saneamento trouxe. O plano é uma oportunidade que a cidade tem de planejar o futuro, o prazo está aí na frente, 2014, né? Se a gente pegar a entrega 2013 e aprovação 2014, e apesar de ser uma obrigação legal, a implantação continua muito lenta. Muitas autoridades que a gente conversa argumentam a falta total de capacitação técnica, principalmente nas cidades médias e pequenas, para elaborar os planos. Então é um grande avanço da lei que está correndo risco, no mínimo risco de ser postergado de novo, jogar isso para frente. A gente que será 2010, passou a 2014. E a continuar nesse ritmo, muito pouca cidade vai ter esse plano pronto até 2014. Então é importante conversamos lá com o Leodegar, lá na Secretaria de Saneamento, conversamos com o presidente da FUNAVA. Todo mundo está tentando ajudar as prefeituras, mas realmente nossa visão é que se os governos do estado não intervirem nisso, vai ser muito difícil. Então eu até coloquei alguns... Bom, aqui é uma tela do próprio Ministério, né, falando das dificuldades do plano, uma série de fases que a cidade tem que compor, mas é importante mostrar que a partir de 2014, né, a existência do plano será a condição para acesso a recurso orçamentário da União ou recursos de licenciamentos administrados pelo Poder Público. Isso é uma tela do próprio Ministério que mostra. Muitas vezes a gente fala que quem não entregar não vai ter recurso, a pessoa duvida. Então eu peguei uma tela aqui do próprio Ministério, né, que mostra a importância disso. A gente tem tentado colaborar, né, com cartilhas, colocando nossos parceiros, o Sinaenco, a ESABESP, são entidades que estão junto com o Trata Brasil e ajudam os municípios quando são demandados, né? E aqui eu coloquei dois exemplos, bons exemplos que estão acontecendo. Um é o Ceará, o Alceu, obrigado aí pela tela. O governo do estado do Ceará está promovendo uma grande articulação lá com a agência reguladora, a sociedade civil, o governo do estado, operadores de saneamento e os prefeitos, apoiando a realização dos planos municipais de saneamento, uma bela articulação que vem sendo feita para ajudar principalmente os pequenos municípios a sair disso. Então tem coisas boas acontecendo, acho que a gente tem que valorizar isso daí, né? Tem o caso aqui do governo do estado de São Paulo, que o Rogério deve comentar, mas também apoio à elaboração dos planos por bacia. Então o governo do estado de São Paulo licenciando e apoiando municípios por bacia, com uma tendência aí grande de conclusão dos planos aí no prazo. Aí o Rogério vai comentar sobre as dificuldades, mas tem o caso também de Santa Catarina, que o governo, eu tive com o deputado e agora secretário de Desenvolvimento Paulo Bonhausen, lá em Manaus. Ele fez uma exposição falando do esforço do governo do estado de Santa Catarina também de apoio aos municípios médios e pequenos. Então a gente está percebendo assim, onde o governo do estado apoia, tem andado mais rápido os planos, né? Onde o governo do estado está alheio a essa discussão dos municípios, a coisa tende a andar mais devagar, né? Então são dois casos aí. E a gente lá no Trata Brasil
assinou um convênio com a ABRAMPA, que é a Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente, para fazer um diagnóstico nacional da situação dos planos. Nós queremos, através do Ministério Público de Meio Ambiente, perguntar para os municípios qual é a situação que esses municípios estão em termos de plano. Já fez, não fez, quais etapas cumpriram, o que não cumpriram, para a gente poder sair do escuro. Hoje nós, acho que ninguém daqui sabe qual é a situação real dos planos municipais de saneamento do país. O Ministério das Cidades não tem essa avaliação, a FUNASA não tem, que cidades tem, que cidades não tem, o que está sendo feito, quais etapas cumpriram, quais as dificuldades que os municípios têm. Hoje isso é total obscuro, essa informação. Então a gente quer tentar, através dos promotores públicos de meio ambiente, conseguir uma informação um pouco mais crível, até para poder mostrar para o governo federal quais são os problemas e como que a gente pode agir para ajudar. A ideia é ajudá-los. Bom, enfim, chegando ao final, algumas propostas aí, Luiz, que eu acho que interessantes, né? A criação das fontes perenes de recursos, porque a se manter desse jeito a gente precisará aí de mais 20, 25, 30 anos de recursos a se manter. Uma melhor articulação do governo federal e os municípios na diminuição das burocracias, aqui os governos de estado logicamente entram também, que se destine a OGU para cidades que cidade grande recebendo recurso da OGU e muita cidade pequena sem recurso. Promover uma harmonização das interpretações do Ministério Público, o Ministério Público que interpreta diferentemente as licitações em problemas iguais. Atuar para que estados e municípios implementem os planos e as agências reguladoras, que são as duas grandes inovações da lei. Redução dos impostos federais, que ainda recaem no saneamento. Isso é uma briga aí conduzida pelo Abelardo lá na ESB, com toda a legitimidade. A gente apoia essa questão. É um absurdo você tirar 2 bilhões do saneamento para formar o caixa da União. Aliás, senhor Abelardo, estive com o deputado Arnaldo Jardim e ele conversou que ele está organizando uma audiência pública em Brasília só para falar disso, e aí pediu para que a gente, organização, as entidades todas estejam em bloco lá, porque ele falou que precisa de uma articulação política muito forte, tirar o dinheiro do governo federal, a gente sabe como é que é. Então, ele está propondo recriar essa briga lá com maior força, com mais audiências públicas, e aí é fundamental a gente estar lá, a BICO, a ESP, nós, todo mundo do saneamento, porque ele reclamou claramente para mim, viu, Abelardo, que na hora H o setor não se mobiliza corretamente para pressionar o governo federal. Uma reclamação aberta do próprio deputado Arnaldo Jardim. Então, a gente tem que se articular para apoiar essas cobranças lá do governo federal, né? Incentivar novas formas de parcerias, todas as possíveis, público-público, público-privado, sistema misto. O buraco é tão grande, o desafio é tão grande que a gente acha que não podemos descartar nenhuma possibilidade de parceria com o setor público, com o setor privado, convênios entre empresas públicas, PPP, seja o que for. Com tudo isso acontecendo, ainda a gente vai demorar 30 anos para resolver o problema. Imagina se a gente não incentivar esse tipo de discussão, né? Criar uma política de educação ambiental que trate do saneamento. Isso aqui está... Educação ambiental não fala de saneamento básico, e é importante que a gente imputa nas crianças essa discussão. E uma política de incentivo à melhoria da gestão, à eliminação das perdas e à promoção dos projetos. Bom, Trata Brasil, só para fechar, nossa missão é contribuir para a melhoria da qualidade de vida, a redução da mortalidade infantil. A gente acredita que a sociedade tem poder para influenciar essa discussão, nós temos que fazer isso. A gente promove muitos estudos, mais de 1.500 páginas de estudos sobre saneamento no nosso site, ações de campo, cobranças ao governo federal, cobranças aos municípios, cobranças às empresas de saneamento. A gente procura levantar essas informações e torná-las públicas, e usando a nossa visibilidade, chamando a atenção para os casos de sucesso e cobrando os problemas. Acho que a mídia é um grande apoiador e nós sabemos usá-la. Temos nossos embaixadores,
que são médicos, jornalistas, atletas, professores, infectologistas, que nos emprestam os seus nomes para valorizar a causa. A nossa questão é a causa. Outros atletas que se incorporaram, desembargadores, procuradores de Estado, campeões olímpicos. Então, é uma ideia de trazer gente da sociedade civil para engordar essa nossa conversa, independente de a questão ser pública ou privada, municipal, estadual. Isso para nós não importa no Trata Brasil. Isso é uma coisa que eu queria, só para finalizar. Nosso ranking do saneamento mostra que nos 10 melhores cidades do país, nós temos várias empresas estaduais, várias empresas municipais e várias empresas privadas. Se a gente pegar as 20 melhores, nós temos quase que uma distribuição. Santos, essa Sabesp é a primeira colocada. Uberlândia, a segunda, é municipal. Depois tem Niterói, que é o sistema misto, público-privado. A questão para nós não é se é público, estadual, municipal ou privado. É eficiente ou ineficiente. Empresa ineficiente, seja ela qual for, não vai responder a esse desafio que a gente tem do saneamento. Essas são as empresas que nos apoiam, entidades da sociedade civil. E um agradecimento especial à doutora Zilda Ardes, que foi a nossa primeira embaixadora e maior apoiadora nossa. Muito obrigado.